A mesa e agradecer a possibilidade de estar aqui ao meu colega, amigo e vereador Napoleão Maracajá, em nome do qual saúdo todos os vereadores aqui presentes. Eu sou Luciano Queiroz, sou professor de História da Universidade Federal de Campina Grande e também sou presidente da Associação Nacional de Professores de História, Seção da Paraíba, da Regional da Paraíba. Uma associação que tem mais de 50 anos de existência, uma associação que nasceu em 1961 e que passou todo o período da ditadura militar, inclusive com muitos ampuanos e ampuanas sendo perseguidos e reprimidos durante o período da ditadura militar. Eu gostaria, inicialmente, de colocar que, em minha opinião, como historiador, pelo que eu leio, eu entendo que o golpe de 64 ele tem que ser entendido a partir de uma perspectiva teórica da luta de classes, portanto, de uma perspectiva, de uma concepção marxista da história. Foi um golpe contra as classes trabalhadoras. Isso porque, nos anos 50, início da década de 60, você tinha o auge dos movimentos de trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais em cena. Exemplo disso são as greves dos anos 50, exemplo disso são as ligas camponesas, que era notícia internacional, no sentido de que os trabalhadores do campo, em plenos anos 60, ainda sequer podiam ter um direito, que era o direito à legislação trabalhista que existia no Brasil desde os anos 30 e 40, mas que foi otorgado apenas para os trabalhadores urbanos. Então você tem ali nos anos 50 e 60, uma conjuntura favorável no sentido à organização da sociedade civil e, sobretudo, dos movimentos de trabalhadores rurais e urbanos ganhando as ruas e ganhando os campos, lutando pelos seus direitos. Também se tinha uma perspectiva ideológica acentuada de governos de tendência nacionalista e popular, como foi o caso do governo João Goulart, ali no período entre os anos 61 e 64, que sinalizou com relação às reformas de base. Reforma agrária, reforma educacional, reforma da saúde, reforma tributária, reformas que ainda hoje não se conseguiu fazer na história desse país, uma vez que hoje nós estamos caminhando muito mais no sentido das privatizações, da valorização do agronegócio, da valorização das multinacionais, que foram justamente elas, esse capitalismo dependente, esse capitalismo brasileiro dependente, que se organizou, que se fortaleceu junto com o governo dos Estados Unidos, junto com as multinacionais, articulado nos setores conservadores das Forças Armadas, articulado com as grandes empresas como a Rede Globo, como o Itaú, como o Bradesco e com grandes latifundiários desse país que, na madrugada de 31 de março para 1º de abril, organizaram um golpe que se transformaria numa ditadura de 21 anos e que não tenho a menor dúvida de que foi um golpe que freou os movimentos sociais, que freou as lutas dos trabalhadores, que freou a melhoria das condições da classe trabalhadora nesse Brasil. E que foi uma ditadura que se converteu em benefício do grande capital, aumentando consideravelmente as desigualdades sociais e econômicas desse país, onde cada vez mais nós temos a maioria das terras, das fábricas, das empresas, nas mãos de uma elite minoritária que já apoiava o golpe de 1964. A proibição das greves, o fechamento dos sindicatos. O pior é que tudo isso a gente, vez por outra, vê reeditado. Então, é que se considerar que 1º de abril significou a cassação de um presidente democraticamente eleito pelo Brasil, pelo povo brasileiro, que foi o presidente João Goulart, e que essa deposição do João Goulart era esse conjunto de forças sociais conservadoras articuladas quando ele fez o comício na Central do Brasil, anunciando uma demanda dos movimentos sociais e sindicais dos anos 60, que era em torno das reformas de base. E essa ditadura, ela tem uma conta que nós temos alguns dados para passar para vocês. Uma ditadura de 21 anos, onde ela teve 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de segurança.
200 mil detidos por suspeita de subversão, 4.862 mandatos políticos cassados, 1.148 funcionários aposentados, todos considerados subversivos, 1.202 intervenções em sindicatos, 245 estudantes expulsos das universidades, 10 mil torturados nesse país, 400 mortos, 144 desaparecidos. Esses dados, essas contas, são as contas lamentáveis dessa página triste da ditadura militar brasileira. Nós, da Ampul Paraíba, fizemos uma nota de repúdio agora, dia 16 de março de 2014. Publicamos essa nota de repúdio contra a reedição da Marcha com Deus pela Família, que foi reeditada no Brasil esse ano e que infelizmente teve 3, 4 gatos picados no meio da rua. Mas esses 3, 4 gatos picados no meio das ruas ainda é um discurso extremamente perigoso, porque tende ao fascismo, porque tende ao saudosismo, porque tende a querer voltar essa página nefasta da história do Brasil, que criou uma cultura política de desrespeito aos direitos humanos extremamente presente ainda hoje nesse país, que é uma democracia com todos os seus problemas. Nós, Associação de Professores de História, mandamos essa nota para o Congresso Nacional pelas mãos do deputado Luiz Couto, e a nota foi lida no plenário da Câmara Federal. Nossa associação repudia tanto os atos que reeditaram a marcha de 64, que foi responder no começo da Central, e que deu na deposição do João Goulart, como repudiamos a ação de um deputado extremamente conservador, o senhor Jair Bolsonaro, que quis fazer uma sessão de comemoração da ditadura em pleno parlamento brasileiro, levando um dos maiores torturadores da história do Brasil, o Coronel Ustra, para ser comemorado dentro do Congresso Nacional. Nossa associação repudia. Nós repudiamos qualquer comemoração oficial, seja dos 150 anos de Campina Grande, seja dos 50 anos do golpe de 64. A Ampul da Paraíba trabalha numa perspectiva política, teórica e filosófica, na linha do Walter Benjamin, na linha do Paul Ricoeur, na linha de uma filosofia das vítimas, dos derrotados e dos oprimidos. Para finalizar minha fala, eu gostaria de pedir aos vereadores dessa casa que levasse adiante um projeto de lei que mudasse todos os nomes de bairros e de ruas de Campina Grande que tem nome de ditador e de torturador, a começar pelo bairro do Presidente Médici, que foi o pior de todos os presidentes, o que governou durante o AI-5, a linha dura. Agora, que esse ato de mudança de nome de ditador não seja um ato apenas de lei ou de decreto. Ele precisa ser sancionado e ter o consentimento da população. Portanto, é preciso fazer um trabalho de base, nos bairros, nas escolas, nas SABs. É preciso fazer um trabalho de educação, mas que a gente possa, não de cima para baixo, mas conversando com as comunidades, que a gente possa riscar desses lugares de memória de logradores públicos figuras que foram ditadores e que ainda hoje não se envergonham disso. Vamos à luta, companheiros, uma vez que muita coisa a gente precisa fazer ainda para a gente ter uma democracia de respeito e de vergonha, que a nossa democracia representativa ela é um engodo e ela precisa ser socializada. Muito obrigado.